Flamengo, infelizmente, foi eliminado da Copinha, mas assim, né, senhoras e senhores, eu acho que tivemos um bom resultado, chegamos na semifinal, quase conseguimos aí passar pelo Cruzeiro, se não fosse o pênalti marcado, né? O Flamengo não jogou mal, tem um clube que não deu prioridade à Copinha, essa é a grande realidade. O Flamengo tirou 12 jogadores, depois tirou mais 7 jogadores do time da Copinha, jogou com sub-17, sub-16, né, um time bem mais jovem do que a média dos jogadores que atuavam na competição, e é aquele tal trem, né? O Flamengo não deu a prioridade para focar, obviamente, na sua pré-temporada do time principal e deu aí a chance dos mais jovens, que em teoria jogariam a Copinha, atuar no Campeonato Carioca, até para ter mais visibilidade, até porque tem alguns jogadores que vão estourar a idade de categoria de base, para serem emprestados, para serem vendidos, ou até mesmo para serem utilizados, né, no time principal do Flamengo, como foi o exemplo do Carbone, o lateral esquerdo, que na verdade é zagueiro. Dava para ver nitidamente que o menino tá muito nervoso, mas depois começou a jogar bola, começou a acertar os passes, inclusive o passe pro Cebolinha, aquele pênalti sofrido, o passe é do Carbone. E aí depois tem até um vídeo na Flá TV falando, mostrando que o Tite estava até contente, né, com esse espírito solidário do elenco, que, pô, viu que o menino tava errando, tava nervoso, não tava acostumado, pô, primeiro jogo com a galera profissional e tal, e aí depois ele acerta um passe muito difícil, muito mesmo, passe decisivo, passe esse que deu aí o segundo gol da vitória do Flamengo, né, então assim, dá pra ver ali, mostra nos bastidores, a reunião do time, e depois mostra também alguns trechos do jogo onde Gerson, Arrascaeta, Gabigol comemoram, assim, dão força pro moleque quando ele acerta o passe. Isso é bacana de ver. O Flamengo, a princípio, está vivendo aí uma pré-temporada leve, um clima leve, isso é bom, mas não se deixe enganar, torcedor, não se deixe enganar, você que gosta do Flamengo. Quando as competições começarem, a pressão é diferente, a cobrança é diferente. O Flamengo tem sim que ser campeão de várias coisas esse ano, porque não ganhou nada no ano passado e agora tem à sua frente talvez um dos melhores técnicos brasileiros. O Tite foi o último técnico brasileiro a ganhar o Mundial de Clubes, então competência nós sabemos que ele tem, ele era o antigo técnico da seleção brasileira. Então, o Tite tem total potencial de ser campeão e de gerir esse elenco. Tô vendo que ele tá atuando muito na parte física dos jogadores. Isso me deixa satisfeito. O Tite também, olha, o trabalho psicológico que ele deve estar fazendo com os jogadores do Flamengo é uma coisa absurda, porque ele recupera um Everton Cebolinha que não estava jogando nada, e desde o final do ano passado, o Everton Cebolinha já mostrou um ganho de desempenho, de rendimento muito grande, e, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Flamengo no início dessa temporada, tá jogando muita bola, jogou contra o Audax muito bem, depois jogou contra o Philadelphia Union muito bem. Eu quero ver agora contra o Orlando City como é que ele vai se portar, mas o Flamengo tá aí delimitando dois times, isso eu falei no vídeo passado. Basicamente vai ser um time muito leve, um time que vai ter muita velocidade com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, Pedro centralizado, e o outro time vai ser aquela famosa dupla Gabigol e Bruno Henrique. Olha, os dois times são muito bons, só que o poder de criação do segundo time, ele é um absurdo, é uma apelação. É um time que tem De La Cruz e Arrascaeta criando jogadas, cara, chega a ser ridículo. E esse segundo time, mesmo com jogadores de muito gabarito, não está sendo superior ao primeiro time. O Flamengo que jogou o primeiro tempo não tinha Arrascaeta, não tinha De La Cruz, não tinha Bruno Henrique, não tinha... Eu ia falar Everton Ribeiro, esse não tem mesmo. Não tem Gabigol e joga muito bem. Parece que tem um entrosamento a mais, parece que esses caras já estão treinando junto há mais tempo e parece que se entenderam, tá engrenando. Então, assim, o Flamengo tá, em teoria, numa situação legal. Claro, eu acredito que o segundo time vai ser o time que vai jogar as competições mais importantes, que é o time que ainda não está encaixado, né? Deveria estar, porque o Everton, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Arrascaeta, ele já tem um entrosamento de muito tempo e tem muita qualidade. Mas, talvez por questões físicas, o Bruno Henrique volta de lesão há pouco tempo, o Gabigol não estava no seu melhor ritmo, a gente sabe que o Arrascaeta ele sempre começa a temporada em baixa, então pode ser, né, que daí também com a entrada do De La Cruz no lugar do Everton Ribeiro, esse time tenha sofrido algumas alterações, está se encontrando novamente. Mas eu não tenho dúvidas que esse é o time mais qualificado do Flamengo. E por que eu digo que o Flamengo está numa posição legal? Porque assim, se o time que é o melhor, em tese, está se ajeitando,
o time que, em teoria, é o segundo melhor, o time que vai disputar provavelmente o Brasileirão, esse time já está encaixado. E a gente consegue ver que ele está jogando muita bola. Então dá para ver o seguinte, bom, os times do Tite vão jogar da maneira do Tite. Vão jogar bem, são bem treinados. Então, se o time mais fraco está jogando um bolão, imagina o que o time mais forte não é capaz de fazer. Bom, falando em time mais forte, vamos falar de reforços. O Flamengo tenta ainda com o Betis a contratação do Luiz Henrique. Foi para a Espanha, reunião e tal, mas o Betis ele quer 18 milhões de euros pela venda do jogador. O Flamengo, cara, é muito dinheiro para contratar um jogador que em teoria nem queria jogar no Flamengo. Aí hoje temos a notícia de que ele deu sim para negociar. Mas assim, é difícil você falar, não me negocia, eu não quero sair daqui. Não, a gente senta, a gente escuta a proposta, esse é o sim que o jogador dá. Não, vamos conversar, vamos ver se é bom pra mim, se é legal. Mas o jogador tá virando titular, tá jogando, não tá performando mal, e isso dificulta muito a negociação. O Bet vai cobrar muito mais caro, porque o jogador deixa de ser um jogador reserva que não estava sendo aproveitado, para ser um jogador titular que tá jogando bem. Então, assim, valoriza o passo do atleta. O atleta também pode ser que não queira mais vir, porque está sendo utilizado lá, e todo mundo sabe que é o sonho dos jogadores brasileiros jogar na Europa. Então acho muito, muito difícil a contratação do Luiz Henrique, tá? E com relação ao Léo Ortiz, agora o Bragantino, uma jogada de mercado total. O Bragantino baixa a pedida pelo Léo Ortiz. Jorge, mas eles estavam pedindo muito mais antes era 12 milhões de euros, agora é 10. Cara, vamos partir do início. A negociação, em teoria, teria que ter sido sacramentada com 6 milhões e meio de euros. Esse era o acordo entre Léo Ortiz e Bragantino. O Bragantino subiu muito o preço do jogador. O Flamengo subiu também a sua oferta. O Flamengo tinha dado uma oferta de 6 milhões, subiu para 7. E agora, em teoria, o que vai acontecer? Marcos Braz e o Espina vão voltar para Orlando, onde eles estão na Europa, vão voltar para Orlando, se reunir com o Landim e tentar ver se o Flamengo faz uma outra proposta ao Bragantino, porque isso deu uma animada no Flamengo, né? Olha, eles baixaram o preço. Honestamente, é a mesma tática que a Roma usou com o Flamengo, o Bragantino está usando com o Flamengo também. E aí o Flamengo vai fazer o seguinte, deve fazer uma oferta de 8 milhões de euros, e aí o Bragantino magicamente cede, baixa também mais 2 milhões, e aí em vez de comprar por 12, vai comprar por 8. E nossa, lucramos 4 milhões de euros, o que na verdade é uma irrealidade, porque o preço do jogador é 6 milhões e meio de euros. Eu faço sempre esse comparativo. O Nino, que era um dos melhores zagueiros, na minha opinião, foi vendido por 5 milhões de euros e o Léo Ortiz não era melhor que o Nino, fundamentalmente, posicionalmente, não acho que ele seja melhor que o Nino. Obviamente o Flamengo não compraria o Nino, porque era do Fluminense, mas isso não vem ao caso. E aí agora o Flamengo vai pagar 1,5 milhão de euros a mais do que o jogador vale, porque o preço dele é 6,5 milhões. O Flamengo deve fazer uma proposta de 8 e aí deve sacramentar o negócio. Eu quero saber de você. Você contrataria de fato o Léo Ortiz por 8 milhões de euros? Você não acha um pouco caro demais? E você teria também o Luiz Henrique? Faria ali o acordo com o Betis, o empréstimo com 3 milhões de euros de entrada e depois mais 15 milhões de euros pagos à vista para contratar o jogador no final de 1 ou 2 anos de contrato? Bom, eu quero saber a sua opinião. Compartilha com seus amigos esse vídeo, aciona o sininho da notificação, deixa o teu comentário, deixa o like e por último se inscreve no canal. Fui!